Hoje a gente vai tratar de uma discussão de longa data no judaísmo. Qual é a melhor forma de rezar? Em voz alta ou em voz baixa? Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Pessoal, antes da gente entrar no texto de hoje, eu tenho uma excelente notícia para compartilhar com vocês. Eu estou muito feliz. Eu terminei a tradução do Pardes Rimonim, do projeto que vocês colaboraram com muita felicidade. Agora eu estou indo para a parte de revisão do texto. Então, é uma notícia alegre, mas também não se empolguem, não quer dizer que o livro está pronto, tá bom? O livro ficou enorme. Não deu as 1.200 páginas que eu esperava, pelo menos ainda na tradução. Vai demorar para diagramar, pode ser que na diagramação dê. Na tradução crua deu 1.000 páginas, mais ou menos, 1.008 páginas, tá? Então agora eu vou revisar todo o livro, vou passar por as fontes todas, ver se está bem traduzidinho, vou corrigir erros de gramática, vou ver se o livro está claro, vou pôr notas de rodapé, tá bom? Então a primeira parte do trabalho, talvez de 3, 4 partes, está pronta. Mas é uma alegria que eu queria compartilhar com vocês. Então agora vem revisão, notas, diagramação, edição, mas eu queria compartilhar realmente com vocês e agradecer novamente todo o carinho de vocês, a participação na vaquinha e falar que então o projeto está aí a todo vapor e em breve, se Deus quiser, o livro está impresso e com todos vocês. E lembrando que vai ter aí um seminário, vai ter um workshop, né? A gente ainda vai falar bastante desse livro. Bom, essa semana encerramos a leitura da porção de Vaigash, hoje focando nos parágrafos 97 e 98 do Zohar, oitavo ano de leitura. Como eu falei antes da vinheta, o Zohar está trazendo uma discussão que é bem clássica no judaísmo, e como toda discussão no judaísmo, várias opiniões, aqui basicamente duas. Qual é o melhor jeito de rezar? Em voz alta ou em voz baixa? E aí a gente vai ver, claro, a visão do Zohar. Mas vamos entender a visão do Zohar. O Zohar pega um versículo que aparece em Gênesis 45, versículo 16, que diz o seguinte, que a voz do José falando com os irmãos, principalmente aquela voz de choro que a gente ouviu no versículo de ontem, foi ouvida pelo faraó e pelos servos do faraó. E isso muito agradou ao faraó e aos servos do faraó. Bom, e aí o Zohar usa esse versículo, para tirar algumas conclusões. A voz de choro, né, embora seja aqui num contexto falando realmente isso, que os irmãos estavam se reencontrando, eles estavam chorando por estarem felizes, né, a voz de choro o Zohar interpreta como também às vezes é a voz que nós usamos na nossa oração. Né? Muitas vezes nós estamos rezando e orando com choro, porque nós estamos rogando por alguma coisa, pedindo por alguma coisa. E se essa voz de choro, então, o Zohar conclui, é ouvida pelo faraó e alegra o faraó e alegra os servos do faraó, isso não é muito bom sinal. Por quê? Porque do ponto de vista cabalístico a gente sabe que o faraó, os servos do faraó, o Egito, representam uma energia mais negativa. Então o Zohar vai concluir que este versículo está mostrando para nós que a voz de choro alta, né, alegra uma energia não muito interessante, mais ou menos como eu falei, ligado até ao vídeo de ontem, caso você não tenha visto, alimenta uma energia mais densa, mais negativa, que a gente chama na Kabbalah de klipot, de sitra achra, de energia realmente do outro lado. Então o Zohar vai concluir, com base nisso, que as melhores orações, as melhores rezas são feitas em voz baixa. Portanto, as orações mais poderosas deveriam ser feitas em silêncio. No máximo, vai dizer o Zohar, você pode fazer numa voz baixinha, que dê para ouvir, mas que você possa ouvir a sua voz. Não que outras pessoas possam ouvir, como está mostrando aqui no versículo. Se pessoas que estão num aposento, né, contíguo ao seu, do lado do seu, ou que pessoas que estão a alguma distância consigam ouvir a sua oração, já não é muito interessante. O Zohar vai dizer que realmente o melhor é você mesmo ouvir a sua oração. E não é nesse trecho aqui que o Zohar discute isso, mas ele vai pegar outros exemplos em outros lugares, mostrando que essa aí é uma prova de que a oração é boa. Por exemplo, quando Moisés faz as suas orações, e Moisés obviamente é exemplo de um cara que sabe rezar bem, ele está sempre
sozinho, isolado, né? E ninguém ouve as orações de Moisés. Um outro exemplo claro que a gente tem na tradição é Haná, né? Que em português ficou como Ana, a mulher, a mãe, desculpe, do profeta Samuel. Quando ela está orando para pedir um filho, a história conta que ela estava orando tão baixinho, que passa ali o sumo sacerdote, vê ela orando e não percebe que ela está orando. O sacerdote acha, inclusive, que ela está bêbada, que ela está falando sozinha. E julga, inclusive, ela negativamente. Depois ele acaba tomando um tapa com luva de pelica, né? Ele percebe que a mulher é muito mais espiritualizada do que ele imaginava. E a oração dela entra na tradição judaica como uma oração extremamente poderosa, justamente porque ela estava orando baixinho. Então o Zohar vai realmente concluir isso. E aí a gente tem exemplos na prática, né? No judaísmo a gente tem uma oração chamada Amidah, que é a oração mais importante do judaísmo. Ela é feita toda em silêncio. A gente tem, por exemplo, o segundo versículo do Shema Israel, do Escuta Israel, ele é feito em silêncio, justamente por ser muito poderoso. Então você fala Shema Israel, tá, 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 tá. E a segunda oração é, a segundo versículo, Baruch Shem Kevod, né? Você faz ele em silêncio. Então o Zohar usa isso tudo para indicar, olha, faça em silêncio. Bom, e aí qual que é o motivo disso? Existem basicamente dois motivos. O primeiro é que você, nestes momentos, você está realmente conectado com os mundos mais elevados. Quando você está nas orações que você faz em voz alta, você está nos mundos mais baixos. Lembrando que a gente tem 4 mundos na Kabbalah. A Bia, né? Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá. Então, por exemplo, bênçãos, que geralmente você tem que fazer em voz alta, bênção da bebida, bênção da comida, né, as bênçãos do dia a dia, essas o Zohar vai dizer, realmente você tem que fazer em voz alta. E inclusive para alguém ouvir, se tiver alguém do seu lado. Por quê? Porque as bênçãos tipicamente, desculpe, são do mundo físico. Né? Então aí realmente você está abençoando algum elemento físico e você quer que alguém ouça para inclusive poder dizer amém. Aí é uma outra lógica. Ao contrário das orações que, como eu dizia, são para te levar para o mundo elevado, para um mundo espiritual. Uma reza, desculpe, como a Amidah, é para te colocar cara a cara com o Rei dos Reis, com o Criador, percebe? Te leva lá para o mundo de absoluto. Tá? Então esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, uma coisa que a gente já falou aqui no Zohar Diário, o Zohar sempre vai dizer que as coisas ocultas, elas sempre são mais poderosas e mais protegidas, né? Quando você expressa uma oração ou uma bênção, ela fica naturalmente mais vulnerável. Ela está ganhando uma fisicalidade, vamos chamar assim, uma materialidade, e ela fica mais vulnerável das forças do mal, mais suscetível de ser atacada. Quando você, por outro lado, oculta as palavras e elas ficam só na sua mente ou muito baixinho, elas já não podem ser pegas pelas clipot, pelos outros lados, e, portanto, elas têm mais força, elas têm mais poder espiritual. Tá? Então, é por isso que, entre outras coisas, o Zohar vai defender que sempre as melhores orações são em silêncio. Tá? Agora, só lembrando que isso é uma disputa no judaísmo. Você vai ter autoridades que vão discordar do Zohar, tá bom? Principalmente, talvez, autoridades que não têm uma inclinação muito mística, autoridades de Alahá, a gente diz, né? Aláhicas, que vão pender, sei lá, para alguma outra vertente que não vão levar o Zohar em consideração, talvez vão ali definir nos seus códigos de lei que a reza tem que ser feita em voz alta sempre, tá bom? Mas a visão do Zohar é essa, e aí fica a dica para quem quiser colocar na prática. Um bom dia a todos, tudo de bom, Shabbat Shalom e até semana que vem.